Graça e paz a todos. Nós estamos aqui hoje transmitindo o culto agora pelas mídias sociais, mesmo devido à situação que está passando no nosso país, mas nós, mesmo assim, nós não deixamos de adorar a Deus. Então nós cremos que esse momento de paralisação, esse momento de quarentena, ele é importante até mesmo para que não haja a proliferação desse vírus. Mas vamos então iniciar o nosso culto. Lembre o texto da palavra do Senhor, que está aqui em João capítulo 4, versículos 23 e 24, onde o apóstolo João diz assim: mas virá a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. O culto ao Senhor é um momento de adoração. E nós devemos realmente adorar a Deus como Ele é. Primeiramente, adorar a Deus em espírito, porque Ele é espírito. E nós devemos estar em espírito de adoração, buscando a consagração das nossas vidas, uma vida de santidade para prestar um culto ao Deus Santo. É verdade, porque esse Deus ele é verdadeiro em tudo que faz, na sua justiça, na sua retidão, e assim devemos então estarmos vivendo essa vida de espiritualidade e de verdade na presença do Senhor. Nós vamos estar orando a Deus para assim dar prosseguimento a esse momento de adoração. Deus querido, Pai amado, nós entramos, ó Deus, nesse momento de adoração e de louvor ao Senhor, porque entendemos, ó Deus, que nós devemos realmente, ó Deus, prestar culto ao único Deus, que é Espírito e que é verdadeiro, ó Pai. E esse Deus é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Por isso entramos nesse momento, ó Deus, em Tua presença, para santificarmos as nossas vidas, para adorar ao Senhor, para ter comunhão com o Senhor e para ter as nossas vidas edificadas em Tua presença, ó Pai. Receba os nossos louvores, receba, meu Pai, as nossas orações, o nosso culto ao Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós estamos dando continuidade também à nossa série de exposições dos Salmos de degraus. Então quero convidar a todos, se puderem abrir as suas Bíblias, no Salmo 127, nós vamos ler todo esse salmo, onde nós iremos aprender um pouco hoje sobre evitando a preocupação. Então, leremos então assim os Salmos 127. Diz então a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão do seu guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche da sua aljava. Quando enfrentar os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Nesse momento, nós estamos entrando aqui para falar um pouco desse salmo, entendendo que esses salmos levam a pensar um pouco sobre como evitarmos a preocupação. Nesses dias de isolamento, é tempo de nós reunirmos a família, em casa, para evitarmos o sair e o contágio, e assim nos resguardar desse mal que tenta proliferar, ou que tem se proliferado pelo mundo. Então, neste momento também é um momento de reflexão na palavra de Deus, é um momento de nós pensarmos um pouco de como nós temos levado a vida familiar, de como temos olhado para a vida
e aprendendo assim nesse salmo como evitar as preocupações. Quando olhamos para esse salmo, nós vemos um salmo escrito por o rei Salomão, aonde que ele nos mostra de como as preocupações da vida elas podem ser evitadas quando nós realmente buscamos o Senhor. Então, quando pensamos em preocupação, em primeiro lugar, nós pensamos em algo que consome as nossas vidas, algo que aprisiona, algo que nos tira da vida normal que nós temos, que atrapalha os nossos pensamentos, o nosso progresso e até mesmo atrapalha e nos aprisiona nas nossas emoções. Nós, muitas das vezes, quando estamos preocupados, nós não dormimos direito, nós somos impedidos de termos ideias novas, de agirmos segundo a graciosa bênção do Senhor em nossas vidas, porque todas as preocupações, naturalmente, elas nos atrapalham. E atrapalham-nos de maneira tal que nós ficamos paralisados. Então, quando pensamos em preocupação, não é só preocupação dando dor de cabeça, é a preocupação de que vem a falta de sabedoria, agimos de maneira que na qual nós ficamos de maneira tal que a nossa vida fica sem sentido. Mas então o escritor de Salomão, quando ele está, o escritor desse salmo que é Salomão, quando ele está levando-nos a refletir um pouco sobre as preocupações, nos pensa como deve ser então para evitar as preocupações e no seio familiar. Então, olhando para esse salmo, Deus, ele primeiramente, ele nos sustenta que nos faz esperarmos nele, guardarmos nele, para nos protegermos nele, porque ele é que cuida de nós, ele é que sustenta, ele é que provê todas as coisas. Então, eu queria pensar na divisão desse salmo. Primeiramente, nós vamos pensar no versículo 1, depois versículo 2, e depois de 3 até o 5. Essa vai ser nossas 3 divisões. Então, em primeiro lugar, para evitarmos as preocupações, é preciso nós confiarmos na provisão e também na proteção que o nosso Deus tem para nós. Então, o versículo 1 ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, Salomão usa aqui 2 condições para afirmar que todos os nossos esforços humanos precisam encontrar-se ou precisam estar prostrados junto ao trono da providência de Deus, para que nós possamos assim apoiarmos, para que nós possamos assim entender que tudo é no Senhor. Olha para esse salmo, por 2 vezes Salomão fala: não, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não proteger a cidade. Então nós podemos entender em primeiro lugar a respeito da provisão de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salomão talvez esteja pensando aqui na construção ali do templo de Salomão, ou até mesmo do reino de Israel, tendo base que a edificação dessas edificações que foram feitas no passado e que se aplica também aos nossos dias. É Deus que causa todo o suprimento da edificação de todas as coisas na vida da igreja. É o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos mantém, é o Senhor que provê todas as coisas. Se não for o Senhor, o que adianta trabalhar? O que adianta se esforçar? O que adianta edificar se o Senhor não estiver na direção? Nesse mesmo versículo, nós podemos ver também que ele aponta também para a proteção do Senhor Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salomão sabia da importância das sentinelas quando ficavam ali nos muros para vigiar, para guardar, para observar tudo que estava acontecendo, para que os inimigos não viessem assim atacar a cidade. Deus então, meus irmãos, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele não dorme. Como diz o salmo anterior que nós pregamos, Ele é o guarda de Israel, aquele que na qual jamais dormirá.
porque Ele é que na qual guarda os seus dos assaltos, das preocupações da vida, do medo, da angústia, porque nós estamos apoiados, nós estamos descansados no Senhor. É dele que vem a nossa proteção, o nosso cuidado, é dele que vem tudo aquilo que nós precisamos para não vivermos preocupados com as coisas dessa vida. Também nós podemos pensar também, em segundo lugar, nesse salmo, olhando para o versículo 2, para evitarmos preocupações, o salmista nos mostra o exemplo do suprimento, do suprimento providencial de Deus. Olha o que o versículo 2 fala: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dormem. Ele parece voltar novamente ao versículo 1 para mostrar um pouco da providência de Deus, na qual Deus que supre aqueles que na qual estão dormindo, aqueles que na qual estão descansando. Mas ao mesmo tempo, o salmista mostra que em vão nós levantarmos de madrugada, trabalharmos. E Salomão aqui mostra algo voltado ali, talvez ali para a lavoura, voltado ali para o trabalho do campo, entender que muitos se levantavam de madrugada para plantar, para semear a sua semente ali, esperando que ali vai produzir, esperando ali que ali vai dar realmente o suprimento que eles tanto precisavam. Mas realmente é isso que acontece na nossa vida. Nós preocupamos muito em trabalhar, preocupamos muito em produzir, mas nós não devemos esquecer: quem concede a semente é o Senhor, quem manda a chuva é o Senhor, a terra é do Senhor, e quem dá o crescimento é o Senhor. Isso nós devemos entender, que é o Senhor que nos dá também o descanso. Diante de todo o nosso trabalho, diante de toda a nossa fadiga, é o Senhor que nos dá o descanso, porque é dele todas as coisas. Ele que nos dá aqui o exemplo da sua bênção providencial para nos suprir as nossas necessidades. Vivemos em dias onde parece que tudo está parando, né? O que nós temos visto em empresas, escolas, faculdades, tudo tem parado. E uma interrogação que vem na nossa cabeça: como que nós vamos nos suprir? E se o dinheiro acabar? E se faltar alguma coisa? Quem está descansado no Senhor, quem pega o exemplo daquele que supre as nossas necessidades, nunca vai viver preocupado, vai sempre descansar naquele que pode todas as coisas, naquele que providencia tudo para as nossas vidas. Olhando para o final desse salmo, esse salmo do versículo 3 ao versículo 5, o salmista nos dá também um outro exemplo de como nós evitarmos as nossas preocupações, compreendendo a providência de Deus. Qual é o exemplo da providência de Deus na nossa vida? Então, olhando para esse salmo, o salmista vai falar aqui dos filhos, vai falar aqui da herança, vai falar aqui da felicidade, daquele que tem a sua casa repleta de filhos. Olhando para esse salmo, o salmista começa o versículo 3 dizendo assim: os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Então, em primeiro lugar, nós devemos entender que Deus, Ele mostra que Ele providencia ao homem o seu cuidado, quando Ele abençoa o homem com filhos, na sua casa, a sua herança, o seu galardão, são os seus filhos. E isso é bênção do Senhor, isso é providência do Senhor, porque chegará um dia onde nós nos envelheceremos, chegará um dia onde que as forças acabarão e que o Senhor, que é o Deus que providencia todas as coisas, por meio dos filhos também nos ajudará a nos manter. Como esse Deus, Ele é sábio, como esse Deus, Ele é um Deus de maravilhas, e até nessas coisas que nós não paramos para analisar, até nisso Deus usa para tirar as nossas preocupações. Filhos como herança não é simplesmente ter filhos ali para vestir bonitos, para formar eles, para lançar eles para o mundo, para que eles possam ter
boas famílias, para que eles possam ser bem requisitados. Muito pelo contrário, filhos são aqueles também que Deus usa para cuidar dos pais, para proteger os pais. Como nesses dias também, quantos filhos não estão cuidando dos seus pais já idosos, que estão nas suas casas, sem poderem sair, e os filhos estão providenciando as coisas. Isso é bênção do Senhor, isso é maravilha do Senhor na vida daquele pai que na qual teve a herança que é os seus filhos. No versículo 4, quando o salmista olha filhos como herança, os filhos que na qual são como, ele pega o exemplo, ele faz aqui um exemplo, é como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Quando olhamos para os filhos, o Salomão, ele pega o exemplo aqui dessa herança maravilhosa, que é como algo tão precioso que Deus deu nas mãos do Pai, nas mãos daquele que na qual recebeu do Senhor, algo que na qual vai ser de muita importância. Imagina a flecha nas mãos do guerreiro. Essas flechas são para defender, são para proteger, são para até mesmo atacar num momento de dificuldade, num momento difícil da vida. Assim o Senhor também, Ele dá ao pai, Ele dá à família filhos, para que possa ser realmente protegidos nos momentos difíceis, nos momentos onde as lutas, as dificuldades chegam no meio da família. Então é necessário realmente que nós tenhamos filhos que na qual sejam bênçãos no meio das suas famílias. Em terceiro lugar, olhando para o último versículo, versículo 5, Salomão, ele diz assim: bem-aventurado o homem que com eles, os filhos, enche a sua aljava. Quando enfrentar os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. É interessante Salomão, e ele começa falando no versículo 3 da herança do Senhor, do galardão do Senhor, da recompensa do Senhor. O versículo 4 ele fala do objetivo de ter essa herança, de ter esses filhos que servirão para os momentos difíceis, e ele finaliza dizendo da felicidade, da enorme felicidade que na qual transbordará o coração daquele homem instruído pela palavra do Senhor, quando tem os seus filhos ali na sua aljava, ali no lugar onde carrega aquelas flechas, os filhos estarão junto dele, para quando chegar os tempos difíceis, os momentos difíceis da vida, ele terá como se defender, ele terá como enfrentar os seus inimigos numa disputa. E o versículo termina: ele não será envergonhado. É assim na vida daquele que segue os princípios da palavra de Deus. Quando nós vivemos de maneira que na qual olhamos para a palavra de Deus, seguimos os conselhos do Senhor para evitar as preocupações da vida, nós realmente somos vitoriosos em Cristo Jesus, porque nós assim descansamos no Senhor, porque assim nós evitamos as preocupações, porque assim é como nós olhamos para Mateus capítulo 6, onde fala das preocupações da vida, que nós não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, mas estarmos descansados no Senhor. Nós devemos lançar as nossas ansiedades no Senhor, porque primeiramente nós entendemos que nós só evitamos as preocupações quando nós confiamos na providência de Deus, na proteção de Deus. Não adianta confiar no dinheiro, não adianta confiarmos no que somos, no que temos, mas precisamos confiar naquilo que tem condições de nos proteger, condições de providenciar todas as coisas em nossa vida. Em segundo lugar, nós devemos entender também que o Senhor nos dá um exemplo bem claro, como nós precisamos entender que esse Deus é o Deus que nos dá todo o suprimento providencial dele, mostrando para nós que não adianta levantar de madrugada, comer pão de dores, passar por todo esse sofrimento, porque é o Senhor que supre a nós, é o Senhor que cuide de nós enquanto dormimos. E em terceiro lugar, nós aprendemos também que nós precisamos observar o exemplo providencial de Deus quando Ele nos abençoa com filhos que na qual são herança do Senhor, filhos que na qual são pessoas que na qual vai nos abençoar com as suas forças,
com o seu amor aos seus pais, à sua família, e seremos grandemente felizes, como diz o final, no início do 5º versículo: bem-aventurado é o homem que com eles enche a sua aljava. O Senhor enche a aljava, o Senhor dá a nós famílias abençoadas, filhos abençoados, para que nós possamos assim ter uma vida na garantia de que é o Senhor que evita todas as nossas preocupações. Que Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra, que Deus possa realmente ajudar você nesse tempo de preocupações, mas que você possa descansar no Senhor. Esse salmo fala a respeito do evitar as preocupações. Então descanse no Senhor. Mesmo que pareça que tudo está parando, mesmo que pareça que tudo vai ficar difícil, mas nós temos um Deus, que Ele é um Deus providencial, Ele é um Deus supridor, Ele é um Deus protetor, é um Deus que não esquece dos seus filhos. E que a graça do nosso Deus possa estar sobre a sua vida, diante dessa palavra na qual foi ministrada na sua vida, e que assim você possa ser edificado nesse momento. Nós vamos orar a Deus para finalizar esse momento de culto, e nós deixamos aqui que você possa realmente refletir nessa palavra. Oremos ao Senhor. Deus querido, Pai amado, obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que nos ajuda com os Seus conselhos, na Sua santa palavra, a evitar as preocupações. Tira de nossos corações, ó Deus, nesses tempos difíceis, que o nosso coração possa estar preocupado, descansado e longe das preocupações desse mundo. Que a nossa vida, meu Deus, possa estar realmente, ó Deus, dependente do Senhor nesse momento, ó Pai. Ó Deus, abençoa as famílias, Senhor. Abençoe cada um, ó Deus, na qual tem lutado, tem trabalhado, mas que possam fazer todas as coisas, ó Pai, certo de que é o Senhor, ó Deus, que providencia, certo que é o Senhor que protege, certo que é o Senhor, ó Pai, que nos abençoa, meu Pai, cada membro da família, cada um, seu Deus. Obrigado, Deus, por cada família que tem ouvido essa mensagem. Que o Senhor, ó Deus, faça com que essa palavra chegue aos corações de cada um. Nós oramos, nós bendizemos, nós glorificamos o Teu nome. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém, meu Pai. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Quarta-feira nós temos outra palavra, e sexta-feira também nós continuaremos com outra palavra ao seu coração. Deus abençoe e fique em paz.